Olá, alunos! De volta com vocês para a nossa segunda aula do dia, que é de produção textual, onde nós vamos ver como é que se faz, quais são as regras para se produzir um texto, tá? Que regras eu tenho que seguir, o que é parágrafo, o que é margem. Então, tudo isso eu tenho que prestar bastante atenção nessa aula. Se eu tenho dúvidas, né? Se eu não tenho, eu também vou prestar atenção para eu relembrar de como se constrói um texto, quais são as regrinhas que eu devo seguir. Aí nesse slide diz produção textual. Cuidados especiais. Que cuidados são esses? Para eu não escrever de qualquer jeito, sem seguir as regras. Então, primeira coisa, um parágrafo. O que é um parágrafo? É o conjunto de uma ou mais ações que se prendem pelo mesmo grupo de ideias e centro de interesse. Normalmente, não se deve ser muito longo, pois, caso contrário, pode confundir o leitor. Então, o que acontece? No parágrafo, tem várias frases, tem informações, né? Mas essas informações têm que se manter no mesmo grupo de ideias, falando do mesmo assunto nesse parágrafo. E não precisa ser muito longo, né? Por que que não precisa ser muito longo? Porque senão o leitor, quando estiver lendo, pode se confundir com um parágrafo muito longo. Então, um parágrafo tem que ser curto e participar. E essas informações fazer parte do mesmo grupo de ideias, né? Fazer parte do mesmo grupo de ideias, falando sempre ali do mesmo assunto para não fugir do assunto que está sendo falado. E a margem? Margem, intervalo entre o início da página do texto. Normalmente as margens de um texto apresentam 2,5 cm. Deve haver uma distância imaginária de aproximadamente 2 dedos da margem para indicar o parágrafo. Porém, o restante do texto deve ser mantido como um bloco único, sem afastamento das margens. Então, vamos lá. Esse texto aqui, O Vento e o Sol, é só para vocês terem uma ideia, tá? De como é feito. Foi dado o tema, o vento e o sol. Observem que tem uma linha aqui. Essa linha é a margem. Tem ela no caderno de vocês. Observem que foi dado mais ou menos 2,5 cm para eu começar o texto. E aí o texto foi iniciado. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Primeiro parágrafo aqui, ponto. Observem que o parágrafo começou aqui. Veio, quando chegou aqui no final, que encontrou aqui a margem, que vocês sabem que tem uma linhazinha bem transparente aqui, né, no caderno de vocês, parou aqui. Quando para aqui, ele volta para perto da margem de novo. E aí continua. Se tiver ponto, coloca. Se tiver vírgula, coloca. Mas quando chegar ao ponto parágrafo, coloca-se o ponto. Terminou o parágrafo, aí você vai começar na mesma direção aqui, dando espaço de 2,5 cm, você vai começar o outro parágrafo, na mesma direção de onde você começou o primeiro. E assim vai o seu segundo parágrafo também. Então, alunos, o que vocês têm que ter bastante atenção? Né? Quando começar o parágrafo, nunca começar aqui, ó, pertinho da margem, dá sempre a distância. Vai continuando o parágrafo, terminou aqui, volta para perto da margem. Se for começar outro parágrafo, é que você dá a distância certa. E assim você vai com todo o desenvolvimento da sua história. Aqui é só para vocês terem uma ideia. E aqui também tem outra, ok? Então, essas informações estão aqui, de como foi feito esse texto. Como deve ser a letra? Isso é muito importante. Deve ser legível
cursiva, não devendo haver confusão entre uma letra e outra. Então, a letra tem que ser bem bonita, bem legível, né? Onde você venha escrever com muita clareza, tá? Dando espaço, sem as letras ficarem emboladas uma com a outra. Se tiver que apagar, apaga direitinho para ficar tudo bem legível. A ortografia, observe a grafia correta das palavras. É aquela famosa regrinha. Você escreve e você lê o que você escreveu. Pronuncie corretamente as palavras. Isso vai facilitar muito na sua escrita. A pontuação, é preciso saber empregar a pontuação para bem redigir, para bem escrever, tá, alunos? Então, são essas regrinhas aí, ó. Letra bem legível, ortografia, né? Você tem que escrever corretamente e a tua pontuação. Você tem que saber quando você vai botar um ponto de exclamação, quando você vai colocar uma travessão, um ponto de interrogação, um ponto final, uma vírgula. E isso são coisas que a gente já vem aprendendo há muito tempo. E esse ano a gente vai aperfeiçoar mais ainda, mas requer atenção. Agora, amores, eu tenho umas dicas para vocês desenvolverem um texto na hora que vocês forem fazer uma produção de texto, né? Diante de tudo isso que eu expliquei, eu tenho umas dicas para vocês agora. Por exemplo, no início do texto, né? Início, quando, onde, quem? Que palavras eu posso usar, professora, para eu iniciar meu texto? Posso usar certo dia, era uma tarde, numa noite, era uma vez, em uma linda manhã, há muito tempo. Às vezes você quer começar, mas você não sabe que palavra você vai usar. E aí eu tenho essas palavras que você pode usar para iniciar o seu texto. No meio, eu quero já entrar para o meio do texto, mas eu não sei como fazer. Que palavra eu vou colocar? Então, no meio do texto quer dizer o que aconteceu. Você pode usar em seguida, de repente, antes de, depois de, nesse momento, a partir daí, então, após isso. Então, durante todo um texto, esse texto tem que ter um início, ele tem que ter um meio e ele tem que ter um fim, certo? E no fim, tia Lidiane, quer dizer como terminou a minha história. Como a minha história terminou? O que eu posso usar? Como é que eu posso começar esse parágrafo que vai falar de como a minha história terminou? Ah, eu posso usar foi então, por fim, enfim, portanto, por isso, assim, finalmente. E aí você vai escolher uma dessas aqui e vai finalizar a sua história, certo? E aí você vai fazer tudo isso com coerência, né? Quer dizer, dando sentido ao que você está escrevendo. Ah, se por exemplo você vai contar numa história, um texto sobre uma festa que você foi. Você vai começar aqui, ela vai ter início, ela vai ter meio e ela vai ter um fim. E são essas palavrinhas que vão te ajudar. Lembrando sempre que seus parágrafos não podem ser muito longos, você não pode se estender muito, você não pode ficar repetindo muitas palavras. Aí ele foi, e aí depois foi. Evitem repetir tantas palavras, né? Você vai fazendo com calma, depois que você fizer o seu texto, você vai ler, né? Leia novamente o seu texto para ver o que está faltando. Está faltando a pontuação, se a palavra está escrita corretamente, se deu para entender. Peça para alguém ler o que você escreveu. E quando a gente vai começar a produzir esses textos, a gente começa a escrever textos pequenos, né? E aí, com o tempo, a gente vai aprimorando e vai aumentando aí cada vez mais, tá? A nossa escrita. Em relação a textos. Então, quanto mais a gente vai escrevendo, melhor vai ficando a nossa produção
textual. E agora, alunos, vocês vão colocar em prática tudo o que eu acabei de explicar para vocês. Agora é a vez de vocês produzirem o texto de vocês. Vocês vão fazer um cabeçalho, vocês vão se organizar, tá? Aí no caderno de vocês, vai fazer o cabeçalho bem bonito, com a data, o nome da professora, vão escrever produção textual e vão desenvolver aí. O que está pedindo? Aqui diz assim: é muito bom estarmos juntos, aprenderemos muitas coisas legais e importantes. Eu e seus colegas estamos curiosos para saber um pouco sobre você, seu nome, idade, o que mais gosta de fazer, comer, suas perspectivas para esse ano letivo. Como foram suas férias? Então, você vai nos contar? Então, diante de tudo isso aqui que está escrito, você vai falar sobre você. Você vai escrever um texto sobre isso aqui que eu estou pedindo, tá? Seu nome, a idade, o que gosta de fazer, o que você espera desse ano letivo, como foi as suas férias, aí tudo você vai me contando. Você vai produzir um texto trazendo essas informações para o seu texto. Ok, alunos? Lembrando de todas as regrinhas lá, de tudo que eu conversei com vocês. Não precisa se estender muito, não precisa ser um texto muito grande, uma folha inteira cheia de muitas coisas. Não, você pode começar escrevendo uma folha só, tá? Com muito capricho, com as ideias todas bem colocadas, bem organizado aí o seu texto, ok, alunos? Então, essa é a atividade de produção textual, tá? Façam com bastante atenção, com bastante calma o texto de vocês. Então, amores, por hoje é só. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.